o tarifaço de Donald Trump. O vice-presidente, Geraldo Alckmin, revelou nessa quinta-feira ter mantido uma conversa telefônica ali com o secretário de Comércio dos Estados Unidos. E aí, Igor, o que saiu dessa conversa? A gente tem visto que todo mundo do governo, menos Lula, é que tem mantido essa ponte com os Estados Unidos, né? Exatamente, Rose. Nós estamos em contagem regressiva, hoje é dia 25 de julho, falta menos de uma semana para que essa tarifa de 50% passe a valer sobre os produtos brasileiros. Então, é uma contagem regressiva, o Brasil já começa a ficar um tanto apreensivo, porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ainda não voltou desta decisão, ainda não desistiu de tarifar todos os nossos produtos vendidos para empresários americanos. O que acontece é que Geraldo Alckmin disse que as negociações passaram a avançar, não diretamente com Trump. Ele disse que Trump está irredutível, mas com integrantes do governo norte-americano. O secretário de Comércio, o Howard Lutnick, ele conversou com o Geraldo Alckmin por cerca de 50 minutos no último sábado e a conversa foi avaliada como bastante produtiva e positiva. Geraldo Alckmin disse que os Estados Unidos precisam levar em consideração os mais de 200 anos de acordos comerciais que nós temos com os norte-americanos, acordos esses muito lucrativos, principalmente para os Estados Unidos, e que a conversa deve avançar nos próximos dias, nas próximas semanas. Nós temos a entrevista do ministro Geraldo Alckmin e vice-presidente. Vamos ouvir o que ele falou sobre esse encontro. Conversamos com o governo norte-americano. Nós tivemos uma conversa com o secretário de Comércio, Howard Lutnick, uma conversa até longa, que entendo importante, colocando todos os pontos e destacando o interesse do Brasil na negociação. Quando foi? Sábado à tarde. E destacando, o presidente Lula tem orientado negociação, não ter contaminação política nem ideológica, mas centrar na busca de solução para a questão comercial. Bom, chamou a atenção essa recomendação do presidente Lula, descrita por Alckmin, de que nessas negociações não devem haver contaminação política. Trump é de uma ala extremamente conservadora nos Estados Unidos e o governo brasileiro é um governo de esquerda, ou seja, um no sul, outro no norte. E aí ele disse que não precisa de contaminação política e ideológica, porque naturalmente isso pode dificultar as coisas. Mas o próprio presidente Lula não tem cumprido essa recomendação dele. Tanto é que ontem o presidente esteve no interior de Minas Gerais, em uma cidade do Vale do Jequitinhonha, e ele falou a respeito desse impasse com o governo norte-americano, só que num tom muito mais político. Ele disse que, na verdade, Trump está blefando, usou inclusive o jogo de truco para falar sobre isso, e disse que não cai em blefes. Vamos ouvir. Ele não quer conversar. Se ele quisesse conversar, ele pegava o telefone e me ligava. Eu conversei com o Clinton, conversei com o Obama, conversei com o Bush, conversei com o Biden, converso com o Xi Jinping, converso com a Índia, converso com o Canadá. Ontem eu conversei 40 minutos com a presidenta do México, mas ele não quis conversar. Então, o que acontece? Se nós não dermos a resposta dia 1º, ele vai taxar o nosso comércio em 50%. Vou contar uma coisa para vocês. Eu não sou mineiro, mas eu sou bom de truco. E se ele estiver trucando, ele vai tomar um 6. Se ele estiver trucando, ele vai tomar um 6. Ficou, então, bastante dúbio essa situação. Ele recomenda que não haja nenhuma contaminação política nas negociações, ao passo que ataca politicamente o governo dos Estados Unidos. E isso não vai ajudar o Brasil em nada. As falas do presidente, assim como as falas de Jair Bolsonaro, elas repercutem no mundo afora. O presidente Lula é um dos políticos mais influentes do mundo. Então ele sabe muito bem que esse blefe que ele disse que Trump está tendo repercute inclusive no próprio
nos próprios Estados Unidos. Então é realmente uma situação complicada. O fato é que a gente entra então nessa reta final de tentativas de negociação. Dia 1º já está bem próximo, já é na semana que vem, então é realmente aguardar, cruzar os dedos para que essa sobretaxa ela de fato não aconteça, porque ela vai ser uma catástrofe para as duas economias. O problema é que a economia norte-americana tem como se sustentar, a brasileira já vai ficar um tanto abalada. Vamos aguardar então. Toda certeza. Muito obrigado, Igor, pelas suas informações, meu amigo. Eu desejo a você um ótimo dia de trabalho e aproveito para desejar também um ótimo final de semana para você e toda a sua família. Um abraço, meu amigo. Tem também aquela questão, né? Por mais que a declaração do presidente Lula gere repercussão e a de Bolsonaro também, tem alguém aí que é o presidente que precisa pensar na nação, que precisa pensar no Brasil e saber que essas declarações internacionalmente não pegam muito bem e colocam o Brasil numa situação muito delicada. E a avaliação que se tem feito em torno dessa polêmica toda do tarifaço é que o Brasil tem sido jogado, né, de braços abertos ali para a China. Quer dizer, a China se torna nosso principal parceiro comercial, que é, claro, uma potência econômica, não maior do que os Estados Unidos, mas é uma potência econômica. Mas o que chama a atenção é que a gente fica aliado de países que não são democratas, né? Basta observar o que a gente tem, o modelo de governo que a gente tem na China e o modelo que a gente tem de governo nos Estados Unidos, aquilo que é mais interessante para a gente. E essa briga está sendo travada com a maior potência econômica do mundo. Trump tem seus jeitos de negociar, tem ali a sua linha, né, bem própria, mas todos os países com os quais ele enfrentou até agora, e a própria China, tem aberto o caminho do diálogo. Só a gente que insiste nessa de peitar e, né, com esse discurso de soberania, até onde a gente vai chegar nesse prejuízo que vai ficar econômico para o nosso país se o nosso governo não abrir esse caminho de diálogo com os Estados Unidos. Isso não ajuda em nada, né? Ficar desafiando. Nesse momento a gente precisa de conversa, de diálogo e de diplomacia. Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!